Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Mauro. Bom dia. Estamos aí mais um domingo para estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia. E hoje nós vamos, nessa continuidade do livro de Apocalipse, olhar para a igreja de Sardes. O autor traz aqui como uma igreja apática e irrelevante. Vamos ver o que essa igreja tem a falar no nosso coração aí, nesse estudo, nesta manhã. Bom, Mauro, dá o seu bom dia aí agora, com mais argumentos aí, né, para os nossos irmãos, e daí já ore por nós, depois nós soltemos o brinde aí. Graça e paz a todos, bom dia, irmão Emerson, bom dia à igreja do Senhor, que continua firme, e o Senhor está sempre no controle, e mais uma vez, com certeza, nós vamos ter uma boa escola bíblica. Deus vai falar ao seu coração, eu tenho certeza, e eu quero deixar aqui um abraço a todos os irmãos, a todas as pessoas que estão conectadas. Vamos orar para nós iniciarmos nosso trabalho dessa manhã. Soberano Deus, Pai eterno, Senhor da glória, nós te louvamos, ó Deus, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, que o Senhor, ó Deus, seja o nosso dirigente maior, aquele que vai nos guiar os nossos pensamentos, que vai nos dar a direção, ó Deus, para que cada pessoa conectada possa entender um pouco mais da sua palavra. O Senhor é o nosso professor maior, o Senhor que nos guia, o Senhor que nos dirige. Vamos todos juntos aprender nessa manhã. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Vamos lá, meu Mauro, vamos dar continuidade aí a nosso estudo nesta manhã. Vós que não conseguem me ver. Vamos colocar nossa apresentação aqui para que todos possam acompanhar aí o nosso estudo nessa manhã. Esse estudo fala sobre a igreja de Sardes, né? Então, esta igreja que o Senhor faz um chamado para ela, e o autor de hoje ele propõe que ela se tratava de uma igreja apática e irrelevante. Então ela está baseada no capítulo 3, do verso 1 ao 6, e o texto-chave é o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, nós temos como alvo, como propósito desta lição, estudar e entender o diagnóstico que o Senhor está fazendo desta igreja, o diagnóstico espiritual. E olhar para a nossa vida, para a nossa realidade de igreja, e ver se nós também não estamos comendo esse risco da morte espiritual, se não há necessidade de nós corrigirmos ou redirecionarmos a nossa caminhada com Deus, a nossa vida com Deus. A proposta de Sardes, a proposta que esta igreja nos traz, é um revisar da nossa vida espiritual. Então, o que o aluno vai ser capaz de entender, ver, sentir ao estudar esse texto da palavra de Deus? Vai conhecer um pouco mais sobre esta igreja, vai entender que a igreja também se aplica a nós, aquilo que nós acabamos de dizer, e também que Cristo conhece a sua igreja. Ou seja, Deus olha para a minha vida, olha para a vida do irmão Mauro, olha para a vida de você que está acompanhando essa aula nessa manhã.
Bíblia diz que ele é aquele que olha para nós e conhece em todo. O texto lá, ele diz assim, ó, eu sou o que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Então Deus se apresenta, o Senhor se apresenta aqui para a igreja de Sardes com um Deus que sabe de tudo. Assim como ele se apresenta para mim e para você, dizendo, olha, você engana o marido, você engana a esposa, você engana o pai, você engana o irmão, você engana o pastor, você engana a comunidade, mas a mim você não engana. Então Deus, quando ele olha para nós, ele vê a gente por inteiro, vê aquilo que realmente está nas nossas intenções, no nosso coração, na nossa vida. E essa lição deve nos levar a este entendimento, a essa preocupação de qualquer tipo de apatia espiritual. Mesmo em momentos como nós estamos vivendo agora, de uma pandemia, de um afastamento social, nós não podemos deixar que o afastamento físico gere em nós um afastamento espiritual do Senhor, dos nossos irmãos, de nossa igreja. Isso deve se intensificar. A nossa busca por Deus, ela precisa ser fortalecida. E, por fim, nos levar a uma ação. Essas lições, elas sempre nos trazem esses 3 ensinamentos. O que nós precisamos saber, o que nós precisamos sentir e o que nós precisamos fazer. Quais são as nossas atitudes em relação àquilo que nós conhecemos. Ou seja, vamos identificar alguma área da nossa vida que possa estar sendo conduzida à morte espiritual. Nós vamos verificar se tem alguma coisa que já morreu, ou se tem alguma coisa que está viva, ou se tem alguma coisa que está na UTI da nossa vida espiritual. Nós vamos nos manter vigilantes, sem nos deixar influenciar pelas tentações, pelas ilusões desse mundo, por tudo aquilo que faz parte desse contexto. E, por fim, se nós estivermos apáticos ou fazendo alguma coisa que não realmente está no coração de Deus, nós vamos nos arrepender disso. Nós vamos procurar pedir perdão a Deus para que a nossa vida, o nosso cristianismo possa ser realmente algo relevante na vida das pessoas. Não é isso, irmão Mauro? Esses propósitos dessa igreja que se corre o risco de se tornar apática e irrelevante é algo presente para os nossos dias, né? Sim. Irmão, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Eu estive verificando e fazendo uma pesquisa, olhando sobre essa carta de Cristo à igreja de Sardes. Tem alguns estudos que dizem assim, ela é uma igreja que está morta, viva ou viva, morta. Veja só, essa apatia e essa irrelevância, ela está voltada ao reino de Deus. Por exemplo, a própria igreja, que estava apática e irrelevante, ela não percebia isso, né? Eu vi até uma ilustração que eu achei super interessante, como uma senhora que queria fazer uma grande viagem, uma viagem de muito tempo, ela estava querendo fazer essa viagem, e aí ela foi fazer uns exames médicos, né, para poder, de rotina, para ela poder fazer essa viagem. Então, o que acontece? Ela, na sua concepção, estava ótima de saúde, ela estava muito bem de saúde, mas quando chegaram os exames, o médico descobre que ela tem um tumor e que ela ia precisar tratar e ela não poderia ter essa viagem naquele momento. Então foi um desespero, veja só, ela achava que estava saudável, ela estava segura que estava saudável, mas na verdade a realidade é que ela estava pensando que estava viva, estava praticamente morta com uma doença difícil de ser tratada. Então, a igreja de Sardes, ela tem mais ou menos essa configuração.
hoje ela tem, para ela própria, para as pessoas que estão assistindo assim de passagem, ela é uma igreja aparentemente viva, mas ela está cheia desses problemas que Cristo aponta e que ela se torna apática e irrelevante, na verdade, para o reino de Deus, certo? Porque para as pessoas, ela aparentemente é uma igreja muito boa, muito bem organizada, e na verdade, com relação ao conteúdo, ela está bastante devendo muito, né? Vamos dizer assim. Então, essa apatia é que nós precisamos vigiar para que não não se infiltre dentro das nossas igrejas. Porque a aparência de uma igreja viva, hoje, você tem bastante. Sim. Agora, dentro e ver a doutrina, vai ver os ensinamentos, vai ver a linha de conduta dos líderes e da própria igreja, como ela está doente. Entende? Então, nesse sentido, essa carta ela chama a nossa atenção muito, de uma forma bastante contundente. Entende? Perfeito, é isso mesmo, irmão Mauro. Quando o autor põe aqui essa necessidade de se superar essa apatia, de se superar esse irrelevante, ele está dizendo assim, olha, no nosso tempo, tem cristão sendo apático e tem cristão sendo irrelevante. Sim. Né? E é preciso a gente descobrir, olhar e peneirar. A gente costuma dizer que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela nos peneira. E ver se a gente não está sendo um desses aí, né? Eu vejo ao longo desses estudos que estamos fazendo, se você pegar a primeira igreja lá, Éfeso, ela teve um problema de esfriamento com relação ao amor. Aí, a igreja de Esmirna teve problema com a perseguição. Aí, o inimigo, ele viu que a perseguição essa questão do amor foi resolvida ou não estava já tão presente na igreja, ele muda de tática e começa a se infiltrar. Quando chegamos na igreja de Pérgamo, ela já está se infiltrando e a igreja está sendo tolerante com essas mudanças. Quando chega em Tiatira, a igreja já está comprometida, né? E agora essa igreja, ela tem a aparência de viva, mas ela todos esses problemas estão fazendo com que ela, na verdade, esteja realmente morta. Ela tem um falso brilho, vamos dizer assim, entende? Isso. A igreja de Sardes, ela estava localizada numa região de desenvolvimento econômico. Então, ela era um polo importante de industrialização da lã, da pintura, na parte de tinturaria ali, né? Era um entroncamento rodoviário, vamos assim chamar, importante. Ela fazia ligações com várias cidades. Ela estava numa colina, num lugar alto. Ela estava num lugar privilegiado. Ela havia sido uma potência militar no passado, então ela trazia consigo uma história de glória, a história da sociedade ali, da cidade que envolvia. E a gente sabe que a sociedade ela acaba influenciando nas pessoas também, né? Então as pessoas que participavam da igreja de Sardes, elas tinham dentro de si esse sentimento também de não vou chamar de prepotência, vamos falar assim, ou seja, assim, nós conseguimos fazer o que nós queremos. Nós queremos desenvolver um projeto social, agora trazendo para a nossa realidade, nós não precisamos pedir ajuda de ninguém, nós nos ajudamos aqui, nós investimos, nós conseguimos fazer. Nós queremos comprar um equipamento novo, nós temos potencial para fazer isso. Então era essa a realidade da igreja de Sardes, era uma igreja rica, era uma igreja que não tinha problemas, irmão Maus, como tinha as outras que nós já estudamos. Nós não vemos aqui o Senhor repreendendo a questão de eles terem a doutrina dos nicolaítas, deles tolerarem a Jezabel,
Nós não vimos aqui nenhuma dessas repreensões que o Senhor fez às outras igrejas, se aplicando à igreja de Sardes. Aos olhos da comunidade que viviam ali, era uma igreja perfeita. Era uma igreja que tinha uma aparência de que estava tudo certo, mas que na realidade o seu coração não estava voltado para Deus. E é por isso que o autor vai traçar que o Senhor olha e faz um diagnóstico a respeito dessa igreja. Ou seja, ela tinha um conceito a respeito de si, de ser uma igreja próspera. Tinha um conceito, olha só o que ele põe aí na nossa tela. Então havia esse conceito de que a igreja conseguia ter a sua independência. E é um cuidado, e é por isso que Jesus vai falar, quando perguntam para ele, né, ele fala da dificuldade das pessoas que têm muitas posses entrar no reino de Deus. Porque você acaba não sendo dependente de Deus. Ele fala assim, ele não fala que não pode, ele fala que é difícil. Meu irmão, eu queria só acrescentar aqui nesse raciocínio, nesse ponto, que às vezes a gente pensa que está segura, e essa é uma falsa segurança. Veja só, geograficamente ela estava protegida, financeiramente ela estava bem. Então, tudo isso trazia uma espécie de segurança, de firmeza. E a palavra de Deus diz, aquele que está firme tem que ter mais cuidado para não cair. Esse cuidado que chegou a faltar, porque para eles, isso daqui era prática. Eles não estavam espiritualmente bem, eles não teriam, dificilmente eles teriam um problema desse tipo, entendeu? Então, é uma falsa segurança, por isso que apresenta nesse raio-x, nesse diagnóstico que nós estamos vendo ali. O Senhor, aquele que tem os 7 olhos, ele está vendo muito além, e está vendo que aquela segurança, eles estão se segurando na segurança carnal, espiritual, do mundo, vamos dizer assim, mas espiritualmente eles estão frágeis, estão praticamente mortos, como diz o título aí da nossa lição. Exatamente. E as leituras diárias dessa semana, elas trazem muito da ação cristã mobilizada por ser cristão e não pela ação em si. Porque hoje nós vemos muitas pessoas desenvolvendo ações sociais, ações de caridade, ações de bondade, mas elas querem aparecer na foto. Elas querem tirar um proveito disso. E aí a Bíblia vai chamar isso de hipocrisia. Quando eu quero aparecer com aquilo que eu estou fazendo. A hipocrisia é justamente isso, é eu perder o sentido daquilo que eu faço. Então, quando Jesus repreende os fariseus, os religiosos, os líderes religiosos da época, que ele chama ele de hipócritas, é porque eles tinham uma aparência de que eram bons, mas no seu interior não havia bondade. Então, quando nós olhamos para o diagnóstico de Sardes, nós precisamos fazer esse autodiagnóstico em nós. O que está motivando as nossas ações? Quando eu ajo com bondade, é porque eu quero dar visibilidade àquilo que eu estou fazendo, ou dizer que é eu que estou fazendo, ou é porque há uma mola propulsora, um princípio que me move a ser bom com as pessoas, a atender pessoas e atender necessidades de pessoas. É nesse aspecto que nós precisamos olhar para a questão da hipocrisia na vida cristã. Esse diagnóstico que está sendo feito aqui a respeito da igreja de Sardes, que mostra como o Senhor enxergava, porque Deus, quando Ele olha para nós, meu irmão, meu amigo que está acompanhando aí, Deus vê a realidade do nosso coração. É aquilo que eu falei aqui. Nós conseguimos encanar as pessoas, né, irmão Mauro? E ainda não por muito tempo, né? Tá sem áudio aí, irmão Mauro.
Mas nós conseguimos enganar as pessoas por um pouco de tempo, mas ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Tem até um ditado que fala sobre isso. Então, quais eram os 3 tipos de pessoas ou de cristãos que estavam presentes na igreja de Sardes? Então, nós temos 3 tipos de cristãos que se apresentavam ali. Os crentes que estavam mortos espiritualmente, os crentes que estavam quase mortos, que estavam lá na UTI, que estavam passando mal, que estavam, enfim, entubados, nesse tempo de falar de intubação aí, das pessoas que estão passando por essa doença terrível da Covid, que Deus abençoe, vamos aproveitar esse momento para abençoar aí os nossos profissionais da saúde, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de cura, de cuidado dessas pessoas, e abençoar também os nossos irmãos e amigos que estão passando pelo processo de tratamento dessa doença. Mas, nós pensarmos em quase mortos, são pessoas que estão recebendo um tratamento intensivo. E tinha um terceiro tipo de crente ali, de cristão, nesta igreja, neste contexto, que eram aqueles que haviam se mantido fiéis. Né? Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, como diz o verso 4. Os crentes quase mortos, ele vai dizer, olha, esses são aqueles que o resto que estava para morrer, não tendo achado íntegro as tuas obras na presença de Deus. O que é integridade? É ser inteiro, ser completo. Né? E aqueles que estavam mortos. O primeiro diagnóstico ali, ele falou, eu conheço as tuas obras, que tem aparência que está vivo, mas na realidade está morto. Então é nesse contexto que a gente precisa olhar para essa igreja de Sardes e ver aonde que a gente se encaixa. Qual dessas 3 figuras representa o cristianismo que nós temos vivido? Nós corremos o risco de sermos acometidos pela morte espiritual. Caso esteja nesta condição de espiritualmente morto, levante-se urgentemente. Se está quase morto, fortaleça-se no poder de Deus. E se você está vivo, parabéns, mas tome cuidado, que como o irmão Mauro disse aí, cuidado para quem está de pé, cuide-se para que não caia. Então, olhar para esse diagnóstico agora, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre cada uma dessas 3 circunstâncias e como isso se aplica na vida real, no nosso dia a dia de igreja, no nosso dia a dia de relacionamento com o Senhor. Então, nesse primeiro diagnóstico, irmão Mauro, dos crentes mortos, quando nós falamos de alguém morto, nós estamos falando de alguém que está dormente, que está entorpecido, que está sonolento, que está frio, que está estático, que é apático, que é acomodado, que não se importa, que é despreocupado, que é insensível, que tem letargia, ou seja, não consegue reagir. A letargia é a falta de reação. E não é relevante, não tem relevância nenhuma. Só cumpre o protocolo. Será que nós conhecemos ou sabemos de cristãos ou igrejas que agem dessa maneira? Então, para esses crentes nessas condições, o apóstolo Paulo vai dizer, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. O que você tem a dizer para nós a respeito desse primeiro diagnóstico, irmão Mauro? Perdão. Irmão Mauro, a respeito dos crentes mortos, dos cristãos mortos. Irmão Mauro, seu microfone está bloqueado. Dá uma olhadinha na tua tela e vê o que está acontecendo. Ele tá... Aí, agora abriu. Chegou alguém aqui do lado para não pegar ruído. Irmão, eu fico preocupado, isso me dá um certo temor, e eu acho que isso todos nós devemos considerar, de pensar que é o Senhor Jesus
que está falando assim, olha, eu sei tudo que você faz. E você tem fama de estar vivo, mas na realidade você está morto. Então veja só, se eu pensar que isso é o Senhor Jesus falando, ó, você está muito enganado. Você pensa que você está bem, mas você está praticamente perdido. Ou seja, se a gente não tiver esse senso essa sensibilidade, a gente não vai chegar no que ele está tentando nos mostrar. A gente precisa, como diz o apóstolo Paulo, no que o irmão falou, despertar. Porque, olha, quando você pensa que são os 7 olhos, que significa a plenitude, a perfeição da visão, e diz assim, eu sei tudo que você faz, em outras palavras, traduzindo para a nossa realidade, ó, não importa quem está nos assistindo, o Senhor Jesus está dizendo, eu sei tudo que você faz. E, ó, você pensa que está vivo, mas você está morto. Hoje é o dia do cara despertar e tomar consciência, porque isso aqui é muito forte. Entende? Bom, Mauro, Então você conhece alguém que foi no médico e falou assim, ó, eu tô bem, tá tudo certinho comigo. Daí você chega lá, faz aquela bateria de exame e o médico fala, meu amigo, como é que você tá vivo? Aí você veja que nesse caso a pessoa pensa, olha, minha saúde está maravilhosa, não tem nenhuma comorbidade. Quando passa pelos exames, a situação dela é triste, a situação é preocupante, a situação estava prestes a explodir, vamos dizer assim, e ver que não era a realidade não era nada disso daí. Então, é nesse aspecto que eu quero chamar a atenção, porque eu posso pensar que estou bem, mas ao Senhor a gente não consegue enganar. Vou falar aqui com toda certeza, temos muitas pessoas que podem estar ouvindo ou vão ouvir essa nossa lição de hoje e vão fazer uma análise e vão ver que pensavam que estava muito bem e, na verdade, eles vão chegar à conclusão de que precisam se arrepender e observar o que Cristo está falando aqui. Olha, eu sei tudo que você faz. Você pode enganar, como o irmão falou assim, por pouco tempo alguns, mas a mim, meu caro, não engane. Eu sei que você parece estar vivo, mas só parece, mas está morto. Exatamente. O Salmo 139, nos versos 23 e 24, ele diz assim, meu amor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse diagnóstico, quem pode dar é o Senhor. Não é eu, não é o irmão Mauro, não é o pastor, não é uma outra pessoa. É o Senhor. É para Ele que nós temos que pedir. Deus, prova o meu coração, olha para a minha vida, revela para mim, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem o papel de falar conosco. E ele fala conosco, né, irmão Mauro? Ele revela para nós a vontade de Deus. Ele está fazendo isso hoje. Verdade, verdade. O segundo diagnóstico, irmão Mauro, agora não é aqueles que estão mortos, mas é aqueles que estão quase mortos, é aqueles que estão caminhando. Estão lá na UTI, né? Então esses crentes estão vivos, mas precisam ser fortalecidos antes que morram. Como diz o texto de Hebreus no capítulo 12, eles precisam restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, ou seja, aquele joelho que fica cambaleante. Né? Então livre-se da corrupção das paixões que há no mundo, sejam diligentes, seja virtuoso, seja conhecedor da palavra de Deus, seja perseverante, piedoso, fraterno, amoroso, não seja inativo, não seja infrutuoso, mas progridam em relação à vontade de Deus. Quantos cristãos nós conhecemos que parece que ele não quer crescer, ele não quer se disponibilizar para servir. Ele se incomoda, inclusive, com o crescimento do outro.
Então esse crente é um crente que está quase morto. Se você foi chamado para ser cristão, escute isso que eu vou te falar. Você não foi chamado para ser um ponto estático. Você foi chamado para crescer espiritualmente a cada dia. Para servir a Deus e trabalhar no reino. Exatamente, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para conduzir pessoas do seu círculo de relacionamento a desenvolver um relacionamento com Deus. Tem pessoas que, eu vou falar só de eu e o irmão Mauro, que nós estamos aqui, ó, e você que está aí do outro lado, mas tem pessoas que o irmão Mauro conhece que eu jamais vou conhecer. E essas pessoas vão depender da vida dele para conhecer Jesus. Tem pessoas com quem eu me relaciono e que eu conheço, que o irmão Mauro jamais vai conhecer. E elas vão depender da minha vida para conhecer Jesus. Tem pessoas que só você que está nos ouvindo, você está assistindo essa aula hoje, conhece. E elas dependem de você para conhecer Jesus. Por isso você não pode ser apático, por isso você não pode ser desanimado, você não pode ser alguém que não tem virtudes. O chamado de hoje é para você. Reaviva a tua vida, restabelece as mãos descaídas, os joelhos cambaleantes, trôpegos, e segue em frente, meu irmão, que Deus quer te usar, minha irmã, que Deus quer fazer de você uma bênção. Porque todas as vezes que Deus fala conosco, né, irmão Mauro, é porque Ele quer nos fazer retomar a nossa caminhada. Deus não desiste de ninguém, né? Não, de maneira nenhuma. Ó, eu tenho aqui um complemento, um estudo assim, por exemplo, os anêmicos espirituais, eles evitam a palavra de Deus. Não têm fome da palavra de Deus. Se enjoam facilmente das Escrituras. Eles têm a palavra de Deus, o livro sagrado, como se fosse palavra de homens. E Paulo, ele mostra que a gente tem que meditar, a gente tem que orar, a gente tem que perseverar, porque o alimento espiritual ele vem de lá. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram palavras nossas, meras ideias humanas, mas aceitaram como palavra de Deus e que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em todos aqueles que creem. Então você veja, essa anemia, ela vem da aparência. Por exemplo, você tem um culto que está aparentemente normal, cheio, todo mundo se reúne, mas como não tem conteúdo, as pessoas saem dali pior do que entraram, até criando problemas uns com os outros, vendo os defeitos uns dos outros, porque eles não estão focados naquilo que realmente agrada a Deus. Isso. E esse conteúdo que o irmão fala é em relação à pessoa, né? Às vezes Sim. A igreja está ali naquele envolvimento, o pastor ou quem está conduzindo está trazendo aquilo que Deus quer falar ao coração das pessoas e as pessoas entram e saem ali sem absorver nada desse conteúdo, né, meu amor? Isso é isso que vai trazer essa amnésia, ou essa amnésia não, essa anemia, né, espiritual. Anemia. Exatamente. E é importante, irmãos, a gente saber que quando Deus olha, se você se sente nessa condição, Deus não está te abandonando. Deus está falando assim, ó, eu acredito em você, eu quero mudar a tua realidade. Eu quero fazer de você um crente vivo, um cristão que faz a diferença, que é relevante, um cristão que tem importância na vida das pessoas. Nós temos um lema em nossa igreja, que nós temos falado por diversas vezes, que é: nós nos importamos porque Deus se importa. O terceiro tipo dessa manhã, né, e o último desse estudo de hoje, é os crentes vivos. Aleluia, porque tem os crentes vivos. Né? Tem aqueles que se mantêm fiéis. Talvez você que está nos assistindo seja um desses. Então, esse terceiro diagnóstico, ele vai falar que tem umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras.
A minoria dos crentes estava viva. Ele não comprometeu a sua fé naquele ambiente pagão, naquele ambiente mundano, e permaneceu fiel a Cristo. Esses crentes eram operosos, ou seja, eram ativos, né? E permaneciam leais a Cristo. O apóstolo Paulo louva a vida desses homens, dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós, recordando-nos diante de Deus e Pai da operosidade e firmeza da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que há um diagnóstico que mostra que tem um remanescente fiel. E graças a Deus, porque Deus sempre preservou um remanescente fiel, mesmo nos momentos de grandes perseguições, de grandes separações no exílio, Deus sempre preservou um remanescente fiel. E esse remanescente fiel é aquele que é fiel à palavra de Deus, é fiel às orações, é fiel a uma vida de santidade, uma vida de separação dos desejos mundanos. Isso que nós falamos aqui dessa anemia espiritual, ela é provocada muitas vezes não por um pecado escancarado na vida das pessoas. Você quer ver uma coisa que pode levar as pessoas a um esfriamento espiritual? A rede mundial de computadores, a internet, através de um Facebook, através do Instagram, através de um TikTok, através de um WhatsApp, ou outras redes sociais, um LinkedIn, enfim, são inúmeros as oportunidades para tirar o nosso foco daquilo que Deus quer para a nossa vida. Sendo bem utilizado, todas essas ferramentas são bênçãos. Mas se nós não soubermos utilizar, elas só comem o nosso tempo. Elas só são roubadores do nosso tempo, do qualidade do nosso tempo com a nossa família, de qualidade de tempo com a palavra de Deus, de um relacionamento com Deus. E vão nos levar a uma anemia espiritual. Vão nos levar para essa doença que o Mauro citou aí. Mas que a tua vida, que a nossa vida possa ser comparada a desses crentes vivos. Desses crentes que não deixaram de orar, não deixaram de ler a palavra, que não se misturaram aos costumes mundanos, que permaneceram fiéis, que permaneceram firmes na palavra do Senhor. Que eu e você possamos desenvolver diariamente uma vida de proximidade com a vontade do Senhor, e que quando o Senhor fizer o diagnóstico da nossa vida, da nossa espiritualidade, Ele possa encontrar em nós uma igreja viva, um cristão verdadeiro. É isso, irmão Mauro? É isso aí. Eu gostaria mais de... Já estamos caminhando para o final, né? Eu gostaria de colocar aqui no versículo 3, quando eu estou focado naquilo que o Senhor está falando, e veja só, é Ele que está dizendo assim: você pensa que está vivo, mas está morto. E no versículo 3, ele fala assim: ó, desperta, porque senão eu vou vir e aí vai ser tarde, né? Ou seja, eu vou como um ladrão, você não sabe a hora, então desperte hoje, não deixa para amanhã, não. Tem que despertar logo. Então, essa é uma coisa que a gente tem que despertar, vamos dizer assim, o temor naqueles que estão nos ouvindo, porque não dá para deixar para daqui a pouco. Porque a gente não sabe que hora que isso vai acontecer. Exatamente. E dentro desses remanescentes fiéis, aqueles que estão firmes lá, eu vejo, irmãos, esse pequeno grupo sendo que meio esquecido pelos demais, que estão achando que está tudo em paz, naquela falsa segurança, e esses aqui eles quase que passam desapercebidos aos olhos humanos. Mas o Senhor está dizendo, ó, entre vocês tem aqueles que não mancharam as suas vestes. E aqui no finalzinho, tem uma notinha aqui que eu achei extraordinária na nossa lição. O autor diz assim: existem dois tipos de morte espiritual.
Primeiro, é aquela condição em que se encontram os ímpios que nunca ouviram falar do Senhor, que continuam ali mortos nos seus pecados e nos seus delitos. E o outro é esse que nós estamos falando hoje, que a lição está nos mostrando. O cara é uma pessoa regenerada, mas ela é infrutífera, ela não está fazendo aquilo que agrada a Deus, ela está simplesmente achando que já está salva e não precisa, salvo, sentado e sossegado, né? Então, nesse sentido, a gente precisa chamar atenção para esse despertamento que o Senhor está dizendo. Eu venho daqui a pouco, e você não sabe a hora, e você precisa estar ligado, né? Vigiando e orando. Perfeito, irmão Mauro, é isso mesmo. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fique guardada no seu coração e produza mudança de vida. Produza em você o desejo de orar, de falar com Deus, de falar para Ele, Senhor, faz um diagnóstico da minha vida. No próximo domingo, nós vamos então estar entrando aí sobre a exortação, vamos aprofundar essa fala que o irmão Mauro trouxe no final aí, e vamos falar também sobre a promessa de Deus. Então nós vamos orar encerrando essa lição no dia de hoje, e Deus continue falando ao seu coração. Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estudar a tua palavra. Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração através desta mensagem entregue à igreja de Sardes e que tão bem cabe nos nossos dias. Que nós possamos ter igrejas e pessoas, ó Deus, cristãos, movidos por uma fé viva, uma fé relevante, uma fé que faz diferença na vida das pessoas. E se há alguém que está acompanhando esta aula, Senhor, que está com a sua saúde espiritual abalada, enfraquecido, que eles possam ser fortalecidos no Senhor. Se há alguém que está com a sua vida espiritual morta, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus que pode ressurgir e ressuscitar pessoas. O Senhor pode trazer de novo a vida, Pai, para aqueles que estão experimentando uma morte espiritual. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que cada pessoa, que cada igreja, que cada pessoa como igreja se coloca à disposição do Senhor, ela será vivificada, reavivada para glorificar o teu nome. Que nós como igreja, Senhor, possamos ser relevante na vida de pessoas e possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. É no teu santo nome que nós oramos e agradecemos. Deus abençoe o seu dia. Um abraço, irmão Mauro. Deus abençoe, irmão. Um abraço a todos que nos ouviram e desperta. Amém.